Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de Estudo de Diretriz Espírita. Hoje iremos falar sobre um assunto atual também, atendendo a uma amiga nossa muito querida que comentou comigo sobre algumas coisas particulares em relação à vida dela e resolvemos trabalhar então esse assunto para enriquecer as nossas pesquisas e nossos entendimentos sobre o assunto. A ideia é falar sobre isso aqui. Afinal, por que sofremos tanto? Será que isso é real realmente? Será que nós sofremos tanto assim como nós imaginamos? A gente vai tentar então trazer alguns detalhes sobre esse assunto, visando então nos fortalecer diante desse momento, né, que faz parte da vida de todos nós que estamos aqui encarnados na Terra. A gente vai então verificar, através da doutrina espírita, que muitas coisas nós precisamos compreender para poder ter uma ideia mais clara do porquê de nós estamos encarnados e ter uma visão mais específica sobre Deus. A gente vive a atualidade hoje com muitas calamidades sociais, problemas sociais, e geralmente escutamos de amigos, parentes, né? Por que sofro tanto? Então, baseado nessas consultas, nessas pesquisas, nessas conversações, hoje online principalmente, em função do coronavírus, a gente vai então tentar despertar a nossa curiosidade, a nossa intenção de levá-los a grandes reflexões sobre esse assunto. A gente começa e tentar conceituar o termo sofrer, né, para poder ter uma ideia mais clara sobre esse assunto. Então a gente vai poder, através dessa análise sobre o que é o sofrer, ter uma dimensão mais ampla daquilo que acontece com cada um de nós aqui encarnado na Terra, independente de sexo, cor, raça, condição social. O verbo sofrer significa sentir uma dor física ou uma dor moral. É padecer, ter sintomas. Então a gente verifica que isso faz parte daquilo que nós chamamos dor, né? É alguma coisa que incomoda o nosso organismo e o nosso psiquismo, vamos dizer assim. Então a gente vai verificar que a dor ela já vem conosco em relação. Só para nós estarmos encarnados, nós temos que passar por todas as vicissitudes que a vida na Terra nos oferece. Sol, chuva, calor, frio, enfim, seca, uma série de, a questão das epidemias, tudo isso faz parte do nosso mundo e não tem como nós fugirmos dessa situação. Então, independe da questão social ou não. Então, a gente verifica que esse sofrimento, ele abala a nossa questão psicológica, né? E nosso físico, certo? Então, isso que deveríamos compreender a esse respeito. A gente verifica, então, através das pesquisas que foram analisadas a esse respeito, e a gente consegue entender que uma mãe que chora a perda de um filho, passa um sofrimento semelhante à mãe de um elefante que também chora pela perda do seu filho. Ou seja, está inato no ser humano. É sentir essa dor de perda, né, demonstrando que é uma questão natural, conforme colocou aqui em cima, né, e faz parte da nossa própria vida, né, da nossa própria natureza humana, ou não, aqui na Terra, ter esse sentimento de perda. Eu ter esse sentimento de perda, automaticamente a gente vai sentir dor. Essa é a realidade que nós não podemos fugir. A gente verifica então se o sofrimento natural, por que ele existe? Então, se ele é uma causa já natural, por que será que ele existe? Uma pergunta bem legal. A gente vai então tentar trazer alguma coisa a esse respeito. Nós temos que analisar Deus na sua grandeza, né? E questionar se Deus, em sua bondade infinita, é perfeito, tudo que ele cria, né? Ele é boa, por que será que ele criou o sofrimento? Certo? Então, primeira pergunta, será que foi Deus que criou o sofrimento? Seria alguma forma, né, uma espécie de maldade ou castigo de Deus? Algumas religiões acham isso. A gente vai verificar que o caminho não é este, correto? Outra coisa que deveremos assim analisar a esse respeito, na hora que você começa a pensar, então aqui não foi Deus o responsável por isso, a gente vai verificar de uma forma simples e objetiva. O sofrimento se origina em nós mesmos, é algo que cultivamos. Então, o sofrimento, né, não é castigo de Deus, certo? Não é nenhuma maldade, simplesmente é algo simples, objetivo, porque fomos nós que cultivamos através de nossas ações.
Lembrando que as nossas ações aqui na Terra tem dois momentos. Tem aquela ação que você vive no mundo mental, na qual você projeta uma série de coisas, e a ação que você materializa aquilo que você pensou. Você poderá, então, materializar em ações no seu dia a dia o que você pensou, ou apenas mentalizar e conseguir não implantar isso no seu cotidiano. Seria menos mal, vamos dizer assim. A gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, algumas colocações que vão reforçar a nossa compreensão sobre a temática aqui desenvolvida. A gente vai encontrar lá nesse capítulo que a gente tem duas origens, né, dos problemas que ocorrem na nossa vida. A gente vai verificar então, através dessa figura que a gente colocou aqui a fim de facilitar o nosso raciocínio, que, primeiramente, a gente vai ter que colocar na cabeça que uma das causas, né, uma das origens desses problemas que ocorrem conosco, tem relação com a nossa vida presente, ou seja, não tem nada a ver com o passado. Foi através de ações equivocadas de hoje que a gente trabalhou problemas que afetam o nosso cotidiano. É o que a gente vai abordar daqui a pouco. A outra, então, seria uma causa que está fora dessa vida, ou seja, está relacionada ao nosso passado e que repercute na atualidade, assim como os equívocos de hoje vão repercutir no futuro, quando nós estivermos, então, reencarnados novamente. Uma das causas atuais do sofrimento, não tem nada a ver com o passado, é essa aqui, ó, muito comum no dia de hoje, certo? Muito comum, né? As pessoas não estão tomando assim, noção do que está acontecendo com eles. São as pessoas que têm um temperamento muito angustiado, muito triste. São pessoas que têm pavios curtos, certo? Pessoas que não têm essa noção, né, do seu limite, vamos dizer assim. Aí vem a indagação para nós mesmos. Qual o tamanho do pavio do nosso estupim? Será que nós nos encaixamos em uma pessoa que tem esse temperamento explosivo? Então, a gente vai verificar que esse comportamento assim, agressivo, né, de pavio curto, gera uma série de coisas na nossa vida. Porque as pessoas que têm esse tipo de problema, o que acontece com elas? Ao invés de elas conversar, elas passam a discutir com a gente, certo? De dizer e tornar-se incomodadas. E na hora que acontece isso, elas se fecham e vai então trabalhar a raiva, a mágoa, né, o ódio, sem dizer uma palavra. Ou seja, não precisava disso. E são coisas pequenas em que a pessoa explode sem motivo nenhum. Isso gera dor, isso gera angústia. Uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem ódio, a pessoa que tem aquela ira, aquela demência passageira, é capaz de fazer coisas absurdas, além de prejudicá-lo no seu organismo físico e seu psiquismo e também aquele com quem ele convive. A gente há de convir, então, que a coisa é bem... Mas sigamos. A gente vai, então, verificar outra coisa, né? Aqui a gente colocou uma jovem, né, fumando. Ninguém nasce para fumar, certo? Ninguém nasce para fumar, certo? Esse é o problema que nós adquirimos na atualidade, né? As pessoas são induzidas desde cedo a fumar, através das amizades. Então, esses vícios, certo? Adquirimos agora. Não vai dizer que foi o passado, não. Adquiriu-se agora. A pessoa que fuma, ela está sendo incentivada a gerar o problema nela na própria existência atual. Ela criou isso, vamos dizer assim. O que vai acontecer, então, quando ela é incentivada, né, a fumar desde cedo, certo? É uma criatura que aprendeu a fumar desde novinho, daqui a uns anos ela vai estar com asma, ela vai estar com bronquite, ela vai estar com enfisema pulmonar e, quem sabe, com câncer. Ou seja, ela está transpirando o mau odor, o tabaco na circulação sanguínea. Ou seja, não estava no programa reencarnatório dela ter essa bronquite, ter enfisema pulmonar, em função do cigarro. Porque ela nasceu com essa tendência, mas não precisava fumar. Foi ali, no dia a dia dela, em que ela tornou-se viciada a partir dessa existência. Ninguém nasce para tornar-se viciado. Ninguém nasce para poder viciar, vamos dizer assim. Então a coisa é muito mais séria.
Um outro momento que a gente vai verificar dentro dessa situação sobre atualidade, a gente vai verificar então que, em função desse tabagismo, vão surgir enfermidades como amputações, né? A parte orgânica vai entrar em degenerência, vai ficar estragando com o tempo, né? Tudo isso provocado pelo livre-arbítrio na tua existência equivocada. Aí a gente verifica aqui embaixo a nossa reflexão principal aqui nesse assunto, certo? Não é lei de Deus ter que fumar, não foi imposição divina ter que fumar, mas a liberdade, o livre-arbítrio. Dessa mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga, o tabaco, e foi adoecendo o corpo, foi mutilando o seu corpo. Ou seja, na atual existência, ela abriu espaço para poder ter esse sofrimento. Não tinha nada a ver com... Certo? Mesma coisa a gente vai verificar aqui na questão do alcoolismo, certo? Ninguém nasce para poder beber. Acontece que muitas famílias incentivam desde cedo, né, os seus filhos novinhos, né, a ter contato com a bebida, certo? Aí a pessoa beber com alegria, bebe por tristeza, bebe por farto, tudo que você possa imaginar é incentivado desde cedo a criança, né, a utilizar o álcool, vamos dizer assim, para poder abafar as suas angústias, entre aspas, mas na verdade estão incentivando a criança a desenvolver um vício que ela não tinha. E com isso vão surgir, né, crianças com problemas físicos, na parte neurológica, a pessoa ter dificuldade de se relacionar na sociedade, na família, enfim, uma pessoa alcoólica que diz, essencialmente, ela começou nessa existência, não tinha nada que voltar ao passado, nada, ela criou esse vício a partir da atual existência. Uma coisa muito comum que está a ocorrer no dia de hoje é essa situação aqui, né? A questão diz respeito a questão envolve, né, uma reflexão sobre a violência no trânsito. É muito interessante, o Raul Teixeira conta um caso realmente interessante de uma jovem que casou com um rapaz mais velho que era alguns anos, mas eram felizes, mas ele era muito agressivo. E estavam felizes de ter nascido a criança e de repente eles vão para a rua comprar alguma coisa para casa, poder aumentar um pouquinho o espaço na casa deles e colocar uma geladeira nova. E no caminho, alguém fechou esse carro, né? O taxista fechou ele. E esse jovem ficou nervoso e seguiu esse taxista. O taxista, achando que ele fosse agredi-lo, pegou da arma e matou. Na hora. Está previsto isso? Não, não está previsto isso. Foi um ato equivocado de alguém que era explosivo, né? E criou uma situação embaraçosa e foi lá e provocou a morte. Matou-se a ele, né? Esse rapaz que matou foi para a cadeia e ficou a mãe e a criança já no desespero, né? Porque não tinha o pai ao seu lado. Quer dizer, tudo a partir do momento da atualidade em função do desequilíbrio, né? Dessa pessoa. E assim vai. Se nós buscarmos, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 5, a gente vai encontrar tudo isso lá, certo? Está tudo lá mastigadinho, a gente só colocou aqui alguns detalhes, mas se nós buscarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai verificar que tudo lá foi colocado por Allan Kardec, mastigado, né? Bem assim detalhado, né? Aqueles que caem em função da sua imprevidência. Então, tem muitos que caem em função da imprevidência, outros vão ocorrer, né, em função da união infeliz, ou seja, são casamentos que não tinham nada a ver, foi um cálculo de interesse, a pessoa casou, vamos dizer assim, onde apenas a vaidade prevalecia, né, e com isso gerou problemas. Vai ter as discussões bobas, que a gente colocou aqui há pouco, desse rapaz, né, que foi assassinado no carro, não tinha motivo nenhum para isso acontecer. A gente vai verificar quantas pessoas caem, né, em função da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, não tem limite, vamos dizer assim. Né? Quantos são arruinados pela falta de limitar os seus desejos, tudo isso mastigado lá no Evangelho. Não tem onde nós fugirmos mais desse assunto. O livro O Evangelho nos dá toda essa garantia sobre esse assunto. As doenças que surgem em função dos excessos, a gente colocou aqui anteriormente sobre isso, para poder confirmar aqui agora. Né? Aqui a gente verifica um item que eu gosto muito desse assunto lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é essa aqui. Ó. Né? Quantos pais são infelizes nos seus filhos porque não combateram as suas más tendências desde o princípio? A gente vê aqui uma família, uma discussão entre eles, né? Os filhos têm as suas tendências agressivas e os pais incentivam essa agressão através do seu relacionamento equivocado, entre a frente daqueles brigando, desenvolve na criança um problema de
de tortura, de orgulho, de vaidade, que já tinha nele nato, vamos dizer assim, mas era para trabalhar melhor. Mas em função desse pai, né, não ter organizado, o que vai acontecer? Vai gerar uma criança, né, isolada no mundo. Não vai, então não está programado para acontecer isso, né? Os pais, na sua falta de orientação, é que provocaram isso. Vai um pouquinho adiante, né, e analisar, né, mais um pouquinho para poder refletir e concluir o nosso assunto. A gente vai então verificar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente está focando nele aqui agora para poder concluir o nosso trabalho, né, aqueles que têm na vida, né, as suas decepções, para interrogar friamente a consciência, remontar o passo a passo do seu dia a dia e verificar, né, onde foi que erraram, né? Não tivesse feito isso ou não, como é que estaria hoje? Essa é a reflexão que nós fazemos diariamente. Coisa importante a ser trabalhada é essa aqui, ó, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, que fala sobre, de forma específica sobre as causas atuais. E a quem então culpar essas aflições, essas dores? A não ser a nós mesmos. Certo? Então o homem, né, conforme aqui, né, em grande número é o autor dos seus próprios infortúnios na atual existência. Não foi a divindade, não foi o passado. Ele, através da sua existência atual, criou ações equivocadas. Nesse mesmo capítulo, ele nos arremata com a seguinte conclusão importantíssima, né? Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A gente verifica, então, que a dor que nós carregamos não vai ser maior do que nós imaginamos, né? Ela vai ser proporcional. Nós temos que trabalhar a nossa parte moral e o nosso intelecto para poder analisar isso e ajudar aqueles que têm essa dificuldade, através de ações nobres, onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, na sociedade, no dia a dia, em casa, no centro espírita, na igreja que você participa. Aqueles que têm já essa visão de vida mais equilibrada têm a obrigação de ajudá-los, aqueles que estão trabalhando e não conseguem. Então, através desse esforço, a gente consegue vencer nós mesmos e ajudar outros que estão na mesma dificuldade que nós estamos hoje. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho e até outro momento aqui no nosso canal de Diretrizes Espíritas.